Direita adota postura correta durante a visita de enviados de Trump ao Brasil. A Alemanha sofre reviravolta inédita no parlamento. Veremos isso e mais no Giro pelo Mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Reunião de Bolsonaro com o enviado de Trump adota sigilo absoluto para evitar represálias de Moraes. Num tom extremamente estratégico, o enviado principal de Trump foi para um lado, enquanto o 02 da comitiva foi para outro. O Flávio Bolsonaro tinha soltado estrategicamente para a imprensa que teria uma agenda com Gamble às 15 horas. Todos os jornalistas correram para o Senado, enquanto Gamble ia até Bolsonaro. Após a reunião, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Paulo Bilinski, estrategicamente, correram para a imprensa, para mudar o foco do que foi tratado. Se o Flávio Bolsonaro falar para a imprensa que ele entregou um dossiê sobre os atos de Alexandre de Moraes, isso poderia ser interpretado pela juristocracia como crime baseado no artigo 359 do Código Penal. Não há crime nenhum em denunciar abusos, porém, nós vimos como o Supremo tratou manifestantes. Então, inventar crime é muito fácil hoje em dia. Eles enquadrariam Bolsonaro, Flávio e Bilinski como conspiradores. Sem a menor sombra de dúvidas, Moraes usaria o artigo 359. Então, houve bastante prudência, até mesmo da parte de Bolsonaro, pois o presidente sempre costuma registrar seus encontros. Mas, de maneira acertada, Bolsonaro não fez publicidade da visita do Gamble. Graças a Deus, a direita não resolveu fazer selfie de uma coisa séria dessas. O fato de a esquerda acreditar que um secretário de sanções veio ao Brasil tratar de segurança pública sem marcar nenhuma agenda com o ministro da Segurança Pública é excelente. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a Victoria Nuland veio ao Brasil em 2022 para pressionar pela aceitação rápida da vitória de Lula, reparem qual foi a justificativa oficial. Estão vendo essa entrevista aí na tela? Vejam o que está escrito. Eles esfregaram na nossa cara que uma alta comissária do governo Biden resolveu voar por horas para vir até o Brasil para dizer que confia no nosso sistema eleitoral. Essa era a manchete na época. É assim que essas coisas acontecem. Hoje nós sabemos bem o que Nuland e outros membros do governo Biden fizeram. O diplomata Tom Shannon revelou os bastidores dessa operação no Financial Times. Mas a manchete da época era isso, uma visita despretensiosa para dizer que confia no sistema. Aí agora a direita quer que se faça um alarde com a manchete dos diplomatas dizendo que vieram aqui para sancionar o Moraes. Pelo amor de Deus, né? Vir ao Brasil tratar de segurança pública faz tanto sentido quanto a Nuland vindo dar um abraço no pessoal da embaixada. Portanto, essa descrição da agenda está sendo excelente. O Eduardo Bolsonaro chamou atenção para isso porque ele está fora do Brasil, então não teria riscos diretos. E temos que levar em conta também que Eduardo se vê na obrigação de mostrar resultados de suas articulações. Mas, independente dos atores políticos, vocês deveriam prestar mais atenção no que informa o jornalista Paulo Capelli. Ele tem fontes extremamente quentes sobre isso. Capelli não é político e não teria motivos para fazer tic-tac. Então se acalmem, as coisas estão acontecendo. Lembrando que o nosso trabalho é patrocinado por vocês. Tivemos o nosso trabalho e o canal prejudicado pelo ministro Alexandre de Moraes, que também prendeu o Alan e depois o censurou. Mas eu resolvi dar continuidade a esse projeto jornalístico do meu marido, trazendo informações diárias e atualizadas para vocês. Inclusive, vocês pediram e nós trouxemos os vídeos dublados. E isso nos gerou um custo alto. Por isso, a sua colaboração ajuda a manter o nosso canal, a pagar os funcionários e também nos ajuda com os custos advocatícios do Alan Frutuoso. Colabore com esse projeto através da chave Pix ou do QR Code que aparece aí na tela. Pessoal, muito obrigada! A Alemanha passou por um episódio inédito na sua história política moderna. Ontem eu até dei a notícia que hoje seria o dia da ascensão de Friedrich Merz,
como primeiro-ministro. Dei a notícia desta forma porque já estava tudo acertado entre a CDU e os sociais-democratas para formar um novo governo. Então, a eleição no parlamento seria uma mera formalidade, mas algo extraordinário aconteceu pela primeira vez na história. Ele não alcançou os votos suficientes. Ele precisava de 316 votos, mas ficou apenas com 310. Pessoal, isso nunca aconteceu antes. Vejam a cara de paspalho do arrogante Friedrich Merz. Merz enganou seus eleitores e agora vai tentar formar um governo com a centro-esquerda. A mesma centro-esquerda que governa atualmente e o povo rejeitou nas urnas. Ele disse que estancaria a imigração em massa, mas depois das eleições gerais mudou o discurso. Merz é um mentiroso extremamente arrogante que já estava pronto para enfrentar os Estados Unidos. Pois é, mesmo antes de se tornar primeiro-ministro, ele queria retaliar Trump. Mas agora sua mediocridade está exposta. Ele não consegue nem vencer uma eleição que seria uma mera formalidade. Então, o que aconteceu depois disso? Bem, essa eleição no parlamento pode ter até 3 turnos. Ele perdeu a primeira rodada, de forma inédita, como eu já falei. Eles fizeram uma reunião de crise e foram para a segunda rodada. Caso ele não conseguisse os votos, teria ainda um terceiro turno, no qual quem tivesse com a maioria simples venceria. Então, se chegasse a esse ponto de um terceiro turno, o presidente da Alemanha poderia vetar o primeiro-ministro e convocar novas eleições gerais. Inclusive, esse era o desejo da direita nacionalista do AfD. O que uma pessoa como Friedrich Merz, que chamou a atenção por ter rompido todas as promessas eleitorais, o que uma pessoa assim seja apresentada para uma eleição de chanceler é um indicativo do cenário político do nosso país. Nós, como alternativa para a Alemanha, nos apresentamos para colocar este país de volta em pé e os interesses da nossa nação e de nossa população, para defendê-los. Finalmente, estamos prontos para a responsabilidade do governo. E só podemos convocar a razão a ser considerada. O senhor Merz deveria deixar o cargo imediatamente. E o caminho deve ser preparado para novas eleições em nosso país. Lembrando que toda essa confusão tem origem no fato da direita ter a segunda maior bancada, mas ela fica excluída. Ninguém conversa com eles, ninguém aceita colocá-los no governo. Então está dando essa confusão aí. Detalhe, se tivesse uma nova eleição, o AfD ficaria em primeiro lugar, segundo as atuais pesquisas. Mas o Merz preferiu recorrer aos verdes e à extrema esquerda. Após apelar para os verdes, ele conseguiu se tornar primeiro-ministro da segunda rodada de eleições. Só que isso já está sendo visto como mais uma traição grave do Merz. Ele prometeu que não radicalizaria na transição energética. Inclusive, era um crítico do fechamento das usinas nucleares. Só que para ter o apoio dos verdes, ele concordou em financiar 100 bilhões em transição energética verde. Isso vai agravar o problema energético da Alemanha, que já sofre com o abandono da energia nuclear. Mas isso também fere outra promessa, que é a responsabilidade fiscal. Simplesmente, ele mentiu descaradamente para o seu próprio eleitor. O Merz terá um governo mais frágil do que o seu antecessor Olaf Scholz. Como bem disse o vice-presidente dos Estados Unidos, eles são patéticos. A Alemanha continuará à deriva e parece que num futuro não tão distante teremos a subida da direita nacionalista ao poder. O AfD precisaria de 35% para inevitavelmente chegar ao poder. Hoje eles têm 26%. Apesar de 35% não ser a maioria, isso inviabilizaria uma composição da CDU que os excluísse do processo, sem contar que com esse percentual eles conseguiriam bloquear o parlamento. Então, a direita tem um número mágico, 35%. O que dificulta esse caminho é o fato de a maior liderança da direita ser uma mulher frágil que chora em debates.
Se o AfD conseguisse se desapegar da Alice Weidel e a substituísse por um líder forte no estilo Trump, eu creio que já teriam avançado mais. Essa contradição de a liderança da direita ser uma mulher lésbica me parece muito não convidativa para um eleitorado conservador. Mas isso é um problema dos alemães. Agora vamos ao giro pelo mundo. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos, como o Botox. Mas com o Regenere, você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Ucrânia ataca fortemente a Rússia nesta terça-feira. Um intenso ataque com drones forçou o fechamento de vários aeroportos, inclusive em Moscou. Detalhe, a Janja está em Moscou. Na Polônia, o candidato à presidência Grzegorz Braun surpreendeu ao pegar a bandeira da União Europeia e pisoteá-la. No final, ele ainda queimou a bandeira. Apesar de ser um partido da direita nacionalista, ele está com poucas chances, pois teve uma divisão na direita. Ele acaba concorrendo mais como candidato independente do que como representante da coligação da direita. Ele tem 4%. A coligação da direita ficou com Metzen, que aparece em segundo lugar com 22%. Mas as eleições devem ficar nas mãos do candidato pró-União Europeia Globalista, Rafał Trzaskowski, que aparece em primeiro com 38%. O partido do atual presidente Donald Tusk está em terceiro com apenas 17%. As eleições ocorrem no próximo dia 18. Donald Trump anunciou que o grupo rebelde do Iêmen anunciou que terminará o bloqueio marítimo após o intenso ataque de ontem. Segundo Trump, eles foram capitulados e desta forma os Estados Unidos concordaram em encerrar os ataques aéreos. Recebemos ótimas notícias ontem à noite. Os Houthis informaram que não querem mais, ou pelo menos nos comunicaram que não desejam mais lutar. Eles não querem lutar, e nós vamos levar isso a sério, e nós faremos isso. Romperemos os bombardeios, e eles se renderam. Mas o mais relevante, nós vamos levar a sério o que eles disseram. Eles dizem que não vão mais explodir navios. E esse era o propósito do que estávamos fazendo. Então isso é uma notícia. Acabamos de saber disso. Portanto, acho que isso é bem positivo. Eles estavam atacando muitos navios que estavam indo, como você sabe, navegando lindamente por vários mares. Não se tratava apenas do canal, era muitos outros locais. E eu vou aceitar o que eles disseram e vamos parar os bombardeios contra os Houthis. Vamos parar de bombardear os Houthis. Ainda não houve nenhuma declaração oficial do líder dos Houthis. Também não ficou claro se esse acordo valeria apenas para a passagem marítima. Os rebeldes podem liberar o estreito, mas continuar atacando Israel. Então, isso ainda não está muito claro, e nós saberemos analisando o comportamento deles nos próximos dias. Na Rússia, já está quase tudo pronto para o desfile para comemorar a vitória sobre Hitler. Enquanto a parada militar não ocorre, os veteranos de guerra estão sendo surpreendidos por homenagens vindos dos jovens. Os eventos são uma forma de valorizar os mais velhos e incutir o patriotismo nos mais jovens. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Ставить равнение на месте. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали как могли. День Победы,
День Победы! День Победы! Ходила, песню заводила, красного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. No Brasil, o PDT abandonou o barco. O partido deixou a base aliada do Lula e a partir de agora será oposição. O motivo foi a saída de Carlos Lupe do Ministério da Previdência. O PDT agora tem caminho livre para dar voz a Ciro Gomes e abrir dessa forma mais uma frente de desgaste a Lula. 300 milhões por ano. No governo Lula, passou para 3 bilhões por ano. O que é que nós temos que fazer nesse momento? Sob o ponto de vista da apuração desse crime, nós precisamos aprofundar as investigações, identificar os autores, qualificar quem se apropriou desse dinheiro lá, enfim, sujo, tirado dos aposentados que estão doentes, sofridos e tal, e obrigá-los à cadeia e a devolver o dinheiro. Agora, fecha essa parte. Vamos para a responsabilidade política. Quem é o responsável político por essa questão? É o Temer, é o Bolsonaro e é o Lula. Vão transferir para auxiliares? Isso é tentativa de queima de fusível. Sabe para que serve um fusível na casa? Quando a tensão dá um pico, ele queima para proteger a fiação. Pois isso é tentativa de queima de fusível. O Lupe, até onde eu sei, e eu sei muito, é um homem sério. Homem de vida simples. Conheço, já fui na casa dele muitas vezes, não tem nenhum hábito, não tem nenhum sinal exterior de riqueza e tal. Na medida em que o Lula queima, frita o Lupe e nomeia o seu braço direito para o lugar, ele está conseguindo apenas subornar vocês da imprensa. Por quê? Qual é a culpa do Lupe, se não uma responsabilidade remota que cabe ao Lula, política não dolosa e tal. Ora, e o que é que o Lupe fez de omissão que o secretário executivo do Ministério, nada mais, nada menos do que responsável pela gestão do Ministério, deixou de fazer igual? Compreende? Agora, eu quero agradecer os patrocinadores de ontem, como José Milton, Marcos Rossi, Nilo Bruno e todos os outros que aparecem aí na tela. Faça como eles e seja um patrocinador desse trabalho jornalístico. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui e amanhã estarei de volta.